Draco prende 3 e apreende 120 quilos de drogas durante a operação na Paraíba. Empresário campinense, dono da Vai de Bet, passa a ser procurado pela Interpol. A Paraíba é o terceiro estado do Nordeste com o maior número de casos de transtornos mentais. Saiba como identificar. E ainda, conheça a história de um jovem goleiro de Campina Grande que vai fazer testes em um gigante do futebol brasileiro. Hoje é terça-feira, 10 de setembro de 2024. Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. A gente começa o Borborema Notícias de hoje com novidades a respeito da Operação Integration, que, entre outros alvos, mira a empresa Vai de Bet, que pertence a um empresário aqui de Campina Grande. Agora, o empresário e a esposa dele são procurados pela Polícia Internacional. Os detalhes com Jonathan Samuel. Oi, Sabrina. Os empresários paraibanos, donos da empresa Vai de Bet, agora passam a fazer parte da lista da Interpol. José André da Rocha Neto e Aisla Rocha, donos da casa de aposta Vai de Bet, estão foragidos desde que viajaram para a Grécia, na mesma aeronave que o cantor Gustavo Lima. Embora o sertanejo tenha retornado para o Brasil no último domingo, o casal não retornou. José André e Aisla são alvos de mandados de prisão expedido pela Justiça de Pernambuco. Eles são acusados de fazer parte de uma organização criminosa que atua na lavagem de dinheiro por meio de apostas ilegais. As investigações apontam que a empresa Vai de Bet estaria envolvida em esquemas fraudulentos. Durante o retorno de Gustavo Lima ao Brasil, o avião que transportava o cantor fez uma parada não programada nas Ilhas Canárias, na Espanha, o que não ocorreu na ida. Este detalhe aumentou as especulações sobre o possível destino dos empresários. Após isso, a Polícia Civil de Pernambuco já acionou a Interpol para incluir os nomes de José André e Aisla Rocha na Difusão Vermelha, uma lista internacional de procurados. Além da busca pelos empresários, a Justiça tomou outras medidas. O bloqueio de 200 milhões das contas relacionadas à Vai de Bet e também a Balada Eventos. A empresa de Gustavo Lima também teve 20 milhões bloqueados de suas contas pela Justiça. Vale ressaltar, no entanto, que a decisão ocorreu em meio às investigações sobre o suposto esquema, mas não há indícios de envolvimento direto do cantor com as atividades ilegais da casa de apostas. Então, portanto, o casal continua foragido e a polícia segue, portanto, com as investigações. Sabrina, eu volto com você. A Justiça revogou a prisão domiciliar da influenciadora digital e a advogada Deolane Bezerra, também envolvida nas investigações da Operação Integration. De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, a justificativa foi o fato de Deolane ter descumprido medida cautelar impostas pelo Judiciário. Pelas regras determinadas pelo TJPE, a influenciadora não podia se manifestar por meio de redes sociais, imprensa e outros meios de comunicação. E olha só essas imagens. Criminosos trocaram tiros com a polícia durante uma abordagem policial. Esse caso aconteceu no sertão paraibano e terminou com 2 presos e 1 ferido. Renato Diniz chega com os detalhes. 2 indivíduos em atitude suspeita receberam ordem para parar para serem abordados. Quando tentaram se evadir, foi feito um acompanhamento tático por uma das guarnições do nosso batalhão, comandada pelo Sargento Silva. Em determinado momento, os indivíduos abandonaram a moto e caíram no matagal, no momento em que um deles virou-se contra a guarnição e efetuou um disparo contra os policiais. Revidando a injusta agressão, um dos indivíduos foi alvejado no tornozelo. O segundo conseguiu foragir e, na fuga, deixou uma das armas, que é uma arma de fabricação artesanal de calibre 38, na casa de um terceiro indivíduo. Então, o saldo até o momento, temos 2 presos diretamente envolvidos na ocorrência, o pai e um dos 2 acusados, que no momento da prisão partiu contra as guarnições, reagindo e desacatando os policiais. E durante a abordagem dos indivíduos foi encontrada uma bolsa
contendo várias vestimentas. E essas vestimentas já foram identificadas, assim como o estereótipo dos dois indivíduos, e além possivelmente de um terceiro, como sendo roupas utilizadas em um roubo recentemente acontecido na cidade de Souza, em uma fábrica de rações. Uma operação da DRACO, Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, apreendeu mais de 120 quilos de drogas na Paraíba. Jonatas Samuel está de volta com os detalhes. Oi, Sabrina, uma operação em conjunto entre as polícias Rodoviária Federal e Polícia Civil conseguiu apreender cerca de 120 quilos de drogas e 3 pessoas no sertão da Paraíba, entre as cidades de Patos e Condado. O delegado André Macedo deu detalhes da operação. Uma operação importante, integrada da Polícia Rodoviária Federal junto com a Polícia Civil da Paraíba por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, onde conseguimos prender 3 traficantes de droga no sertão paraibano, na cidade de Patos e na cidade de Condado, apreendendo cerca de 120 quilos de maconha e uma espingarda calibre 32. A ação se desenvolveu a partir de informações da PRF, que passou uma movimentação suspeita de um veículo, onde a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado começou a investigar esse condutor e conseguiu identificar o local onde realizava a guarda das drogas, optando por realizar a abordagem desse local, onde foram apreendidas toda essa quantidade de droga, tanto no veículo como em 2 residências, uma em Condado, a outra em Patos. E então, por conta disso, foi lavrado o flagrante dos 3 e eles seguem à disposição da Justiça. Um homem foi preso pela 2ª vez, suspeito de vender material com pornografia infantil em grupos nas redes sociais. Na manhã de hoje, a Delegacia de Crimes Cibernéticos cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão na cidade de Juarez Távora, referente à investigação onde a pessoa armazenava arquivos contendo cenas de sexo explícito com crianças e vendia através de redes sociais, em grupos de redes sociais. Uma investigação que começou no estado do Paraná chama atenção porque essa pessoa já foi alvo de uma operação da Delegacia de Crimes Cibernéticos no ano passado, sendo presa em flagrante, inclusive. Ficou presa por alguns meses e assim que foi posta em liberdade, ela voltou a praticar os mesmos crimes, sendo presa preventivamente novamente hoje. Um acidente registrado no último domingo na região de Monteiro, no Cariri paraibano, deixou um casal ferido. E a gente traz agora atualizações sobre o estado das vítimas. O acidente aconteceu no final da noite do domingo, na BR-412, no município de Monteiro, no Cariri paraibano. Foi uma colisão envolvendo 2 carros. Na hora, um homem morreu e um casal saiu ferido. O casal inicialmente foi socorrido para um hospital em Monteiro e depois é transferido aqui para Campina Grande. A mulher tem 53 anos de idade e o homem 58. O médico Rudá Justino falou sobre o estado de saúde dos pacientes. Foi um acidente grave, porém a gente está com o desfecho positivo em relação à saúde dos pacientes, Inclusive, o rapaz de 58 anos já está aqui em leito de enfermaria. Vai ser necessário procedimento cirúrgico. O paciente teve fratura dos 2 membros, fratura grave. Porém, em relação à vida dele e a questão de sequela neurológica, não estamos com risco nesse momento, E nem haverá piora. Já com relação à moça, ela continua em observação em área vermelha, porém fora do risco de vida, mas vai ser necessário também procedimento cirúrgico pela parte da ortopedia. E agora a gente fala de eleições. A TV Borborema recebeu hoje o 2º entrevistado da rodada de sabatinas que está sendo realizada no programa Hora do Povo.
O candidato André Ribeiro, do PDT, esteve com a apresentadora Calil Cavolha e durante 20 minutos respondeu questões ligadas a temas sorteados, entre eles saúde, educação, mobilidade urbana, emprego e renda, infraestrutura, turismo e desenvolvimento humano. O candidato falou da oportunidade do espaço para que os eleitores conheçam um pouco mais de suas propostas. Candidato, a partir de agora eu só tenho um minuto para responder. O que representa esse espaço cedido pela TV Borborema? Representa a oportunidade de dizer a você que está me assistindo em casa que você não precisa ficar refém desse sistema político que domina Campina Grande há 40 anos, não é brincadeira. Talvez você tenha cidade, pois é cidade que você está vendo um grupo político tomar conta de Campina e desgraçar a saúde e colocar as crianças para receber fardamento agora na metade do ano, de péssima qualidade, inclusive. Eu, André, número 12 do PDT, sou candidato para reverter esse processo. Eles estão usando dinheiro público para colocar bajuladores nas ruas para fazer campanha para o prefeito Bruno. Eu estou denunciando isso e fazendo com que as pessoas entendam que a gente não tem como mudar Campina Grande se nós não mudarmos primeiro. Por isso eu peço a você, me siga aí no Instagram, @AndréRibeiroADV, e vamos fazer a diferença. É nós contra eles, no peito e na raça. André, número 12, vote para mudar Campina Grande. E a Cagepa comunica aos moradores do Distrito dos Mecânicos, Ligeiro, Novo Horizonte, Ressurreição e Velame, além da comunidade dos Ferrais e do sítio Zé Velho de Queimadas, que irá interromper o abastecimento de água nesta quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Esta suspensão temporária é necessária para que técnicos da Cagepa façam manutenção corretiva na subadutora de 250 milímetros, com previsão de normalização gradativa a partir das 6 da noite. Veja a seguir a história de um jovem goleiro aqui de Campina Grande que vai fazer testes em um dos maiores clubes do país. E ainda iniciamos hoje uma série sobre saúde mental. A Paraíba é o terceiro estado do Nordeste com o maior número de casos de transtornos mentais. Estamos de volta e hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A gente vai falar sobre saúde mental. A Paraíba é o terceiro estado do Nordeste em número de casos de transtornos mentais. Saiba como identificar os sintomas dessas doenças e como surgiu a campanha Setembro Amarelo. O dia a dia corrido, a rotina frenética, a vida paralela das redes sociais. O mundo está cada vez mais acelerado e doente. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, a Paraíba se coloca hoje como o terceiro estado no Nordeste em números de casos de transtornos mentais, como síndrome de burnout, pânico, depressão e ansiedade, doenças que não escolhem idade, sexo, classe social. É muito importante observar sinais, porque a depressão é uma doença silenciosa e que muitas vezes ela é desencadeada através dos ambientes sociais em que a pessoa está inserida, o jovem de forma geral. E como observar, né? Quando a gente fala de uma solidão acompanhada aos amigos, aqueles que estão por perto, geralmente traz um sinal ou outro. Então é importante também os pais acompanharem a vida daqueles jovens, né? E aí nós falamos muito hoje da juventude, mas toda a vida importa, né? Na clínica é muito presente hoje, inclusive, a depressão infantil, que muita gente acha que não, uma criança vai ter depressão. Existe a depressão infantil, existe também aquelas pessoas adultas que vivem naquela fase da aposentadoria e aí associam ao fim da vida e muita gente não sabe lidar com isso. Então, digamos que é um tema que abre um leque de vários outros temas que a gente pode abordar e que a gente pode se aprofundar. Quando a gente fala do transtorno depressivo, existem vários outros fatores que podem se concretizar, né, como fatores ambientais, né, o ambiente na qual aquela pessoa está inserida, estresses do dia a dia, o adoecimento no ambiente de trabalho, que aí também, como eu falei, a síndrome de burnout, que está tão em alta. E temos também questões biológicas, enfim, são diversos fatores que se concretizam, né, que chegam até
a questão do transtorno depressivo. Infelizmente, nem todos vencem a batalha contra os transtornos mentais. De acordo com dados da Associação Brasileira de Psiquiatria, no Brasil são registrados por ano cerca de 13 mil suicídios. Esse número cresceu entre os jovens, 6% entre 2011 e 2022. Um grupo conhecido como os nativos digitais, aqueles que já nasceram entre o meio tecnológico e o consumo nas telas. Existem diversos fatores que influenciam o desencadear de um adoecimento psíquico. Nos dias de hoje, principalmente na juventude, a questão das redes sociais, né? A gente vê comparações. Muitas vezes os jovens eles fazem uso em excesso das redes sociais, né? E isso aí acredito que é a porta de entrada para um adoecimento psíquico. Por quê? Porque eles evitam, aliás, eles fazem a comparação com vidas que muitas vezes são irreais ou nas redes sociais. Então, todo o excesso a gente sabe que faz mal. Então, o excesso de reprodução daquelas imagens, daquela realidade no mundo irreal, é a porta também de entrada, principalmente na juventude, né? Que é o que a gente vê hoje em dia. O caminho para identificar e tratar a doença está aqui, no consultório. A terapia é uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. E a campanha do Setembro Amarelo foi criada para quebrar o estigma quando se trata de buscar um profissional. Ela vem como para quebrar muitos tabus dentro da sociedade, né? Nós vemos aí muitos mitos e muitas mentiras que são dissipadas aí em certos meios de comunicação, só que realmente a gente vê, enquanto profissional, que são sintomas, sinais e transtornos que nós conseguimos reverter dentro de consultório, né? E o Setembro Amarelo vem, de fato, não só para conscientizar, mas para educar a sociedade sobre sinais de alerta e formas de auxílio. É possível tratar, é possível conviver, se curar de certos transtornos? É possível tratar, estabilizar e conviver bem diante do seu transtorno, mantendo terapia, medicação e tudo mais. A campanha Setembro Amarelo surgiu na década de 90 nos Estados Unidos e teve origem justamente da história de um jovem de 17 anos. Surgiu em 1994, né, nos Estados Unidos, quando os pais de Mike, que cometeu suicídio, que já vinha com um histórico aí de depressão, ansiedade, distribuíram em seu funeral cartões com a fita amarela. E a cor foi escolhida justamente pelo amor que ele tinha por seu Mustang amarelo, que ele havia inclusive restaurado antes de tudo acontecer. E aí essa cor foi escolhida e se tornou, de fato, hoje símbolo mundial da conscientização sobre o suicídio. E amanhã a gente vai dar sequência a essa série, mostrando a importância do apoio familiar no tratamento dos transtornos mentais. E agora a gente vai falar de esporte, porque um jovem atleta aqui de Campina Grande que tem um sonho de ser goleiro profissional está tendo a oportunidade de fazer testes em um grande clube de futebol brasileiro. E Wesley tem 16 anos e um sonho: jogar futebol profissionalmente como goleiro. Tudo começou quando ele ainda era criança. Ali mesmo no campo de futebol do seu bairro, o Araxá, ele começou jogando na linha, mas foi embaixo das traves que descobriu seu verdadeiro talento. Enéas foi um dos primeiros treinadores e rapidamente viu que o jovem levava jeito. Desde o início no gol ele destacou muito. Era ele e o nome do outro menino, né? Samuel. Os dois destacavam muito, agarrando. Aí eu vim aqui para ajudar Luca, que era da escolinha do MPV, né? Ajudar ele também, destacou muito. E eu dei muito conselho a ele para pega a oportunidade para você ser um jogador profissional, porque é difícil demais. A gente que é da periferia, né? Ter um sonho e realizar, é difícil demais. De 100, vamos botar 2, 3, né? Que conquista. Mas a gente está aqui dando muita força a ele aqui para ele ir para a carreira dele, subir mais ainda. Tem talento. Tem muito talento. Muito talento e muita cabeça. Mas foi um dia, a partir de um jogo com o William, que também mora no bairro, que a vida do garoto no futebol começou a dar voos mais altos. A gente já via ele junto com o menino aqui que faz o treinamento aqui, com o pessoal, os meninos, e aí a gente via ele se destacando. E a gente não racha da gente, que a gente joga, já os veteranos, né? A gente precisou de um goleiro lá.
E aí a gente levou ele e no primeiro dia ele já se destacou entre os goleiros lá. E aí a gente viu a oportunidade de lançar ele, né? Procurar ver se tinha alguém que se interessasse pelo futebol dele, porque realmente ele agarra muita bola. Foi a partir daí que Lelo, como é conhecido o jovem goleiro, começou a treinar no Alvorada, onde disputou uma competição no estado do Ceará e chamou a atenção de um gigante do futebol brasileiro. Próximo mês, ele vai passar por um período de testes no Flamengo. Estou ansioso, né? E que dê tudo certo, colocar Deus na frente e vamos para cima. De origem humilde, o garoto não tem condições de arcar com as despesas da viagem. Por isso, os amigos estão se reunindo e fazendo campanhas para tentar levantar os custos da viagem e estadia no Rio de Janeiro. A gente se uniu justamente por isso. Por ele ter potencial, mas não tem condição financeira. Então a gente procurou fazer o básico, fazer essa campanha, está fazendo umas rifas para arrecadar, porque é um custo relativamente alto para a realidade dele. E a gente procurou fazer o máximo para ajudar ele nessa questão, porque oportunidade dessa é uma oportunidade de ouro, ele não pode perder. Lelo vai seguir em busca do seu sonho. Seu ídolo é o goleiro belga Courtois, do Real Madrid. Seu sonho é ser jogador profissional? Meu sonho é ser goleiro profissional. E vem cá, quem é a sua grande referência assim, no gol? Quem é o goleiro que você diz, eu quero ser igual esse cara? O Courtois. Do Real Madrid? Do Real Madrid. Por que você gosta dele assim? O cara é grandão e agarra muito, cata muito. Mas quem sabe a busca pelo topo no mundo do futebol não começa trilhando os passos de outro paraibano, Santos, que recentemente vestiu as cores do Flamengo. Uma coisa é certa, talento e força de vontade não faltam. Inclusive, você pode ajudar também fazendo doações pelo Pix que está aparecendo aqui na tela. Vamos ajudar nesse sonho. O Borborema Notícias de hoje vai ficando por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Você fica agora com o SBT Brasil. Tchau, tchau.